uma coisa que é comum entre borderline e transtorno bipolar também na infância e adolescência, que é o estresse crônico. Pode ser que você não tenha estresse precoce na sua vida, mais para frente você vai ter depressão. Pode ser que você tenha uma infância maravilhosa, nunca teve nada. Mas as pesquisas contam para a gente o quê? Se você tem estresse precoce, isso altera a forma como seu cérebro vai operar ao longo da sua vida inteira e aumenta o risco, influencia a chance de você vir a ter depressão. Não quer dizer que é certeza, nada da vida é certeza. É uma probabilidade. Exato, não é um fato, tipo, eu estou destinado, eu nasci assim, eu cresci assim, e vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Exatamente, né? Não é isso, mas com certeza vai influenciar e aumentar o risco. Por isso que é tão importante a gente proteger o ambiente das crianças e adolescentes que têm uma predisposição genética, que é um dos grandes segredos, né? Porque no transtorno bipolar, por exemplo, quando alguém é parente em primeiro grau, ele tem 8 a 10 vezes mais chance de desenvolver o transtorno bipolar do que a população em geral. Quer dizer que vai ser cerca de 15%. A população em geral é cerca de 1,5% o risco de ter transtorno bipolar, para parente em primeiro grau e só para 15%. Se os dois pais têm transtorno bipolar, subiu para 25%. Né? Se o seu irmão gêmeo idêntico tem transtorno bipolar, sua chance subiu para 70%. Né? Então tem essas nuances da genética. Como é que você vê isso assim? A criança que tem uma genética positiva, por exemplo. Qual é a maneira da gente começar a ter esse olhar, começar a reduzir esse campo de estresse? Como é que vê isso? Perfeito. Renato? Porque essa é a nossa chance e é uma das coisas que hoje... gente prevenir. Exatamente, a nossa chance de prevenir. Inclusive, tem uma força-tarefa agora de estudo lá na Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar, que é a ISBD, ou ISBD, né? Se a gente for chique, ISBD, né? Exatamente. Que está estudando justamente isso. Como que a gente pega essas pessoas de alto risco, essas crianças de alto risco? Então, eu sei que o pai ou a mãe tem transtorno bipolar e eu protejo elas. Exatamente. O que a gente sabe que funciona até o momento? Primeiro, cronobiologia. Você precisa dar horário regular para essa criança dormir e acordar. Então, tela até 3 da madrugada, videogame até 2 da madrugada, não pode. Porque essas alterações do horário de sono, do ritmo circadiano, o ciclo sono-vigília, está na base do transtorno bipolar, do mesmo jeito que, por exemplo, comer açúcar não pode para o diabético. Está na base do diabetes. Exatamente. A cronobiologia, quer dizer, essa coisa do tempo de dormir, o horário certo de dormir é fundamental para prevenir possíveis aberturas de quadro, porque a genética está ali, mas ela pode ficar ali. Exatamente. Né? Mas destampar seria assim. Eu sempre brinco que é como se eu tivesse uma onça que está dormindo. Então, se eu tenho predisposição genética, é uma onça que está dormindo. E eu ficar ali, dormindo em horário irregular, me alimentando em horário irregular, como muitas crianças fazem, é cutucar a onça com vara curta, então, e ela vai acordar. E esse estresse precoce, quais são os maiores exemplos? Isso daí, família instável, onde tem muita briga, um estilo parental, ou seja, os pais só conversam gritando com a criança, ou o contrário, o pai é tão conivente, deixa tudo acontecer que a criança não tem limite, muito permissivo, né? E os dois aí nem dorme, né? São aqueles pais dorme, assim, tipo assim, deixa ele. Vai ficar 3 horas da manhã e não sei o quê. Não, dorme a hora que eu durmo. Exatamente. Né? Come de maneira irregular, não só isso, come então, comida o ambiente social também é bem colaborador aí. Com certeza. Sem uma... Na verdade, quase tudo na psiquiatria é isso, né? Você precisa ter genética. Eu acho que é na saúde geral, né? Com certeza. Você falou do tempo de sono, você falou de atividades físicas, e você agora está falando de alimentos. Quais são os alimentos, ou tipo de alimentação, além de ficar muitas horas sem comer, mas quais são os tipos de alimento que definitivamente fazem muito mal o transtorno bipolar? Isso é super importante, né? Eu acho que tanto no transtorno bipolar como na depressão, você tem alguns tipos de alimentos que são mais vilões. E eles não são só vilões para o cérebro, eles são vilões também para o seu corpo. Exatamente. Principalmente alimentos ultraprocessados. Mas o que é um alimento ultraprocessado? Qualquer alimento que passou por um largo processo de industrialização.
Ah, mas eu não sei o que é isso. Tudo que vier na embalagem provavelmente é ultraprocessado. Ultraprocessado, exatamente. Aquilo que eu terminei de tirar da terra ali, um alface, um brócolis, isso não é Uma ultraprocessado. cenoura, seja o que Isso for. não é. Agora, uma barrinha de cereal que vem dentro da embalagem e eu estou desembalando, é ultraprocessado e, consequentemente, isso faz mal. E muita gente pode pensar, mas por que faz mal? O que tem a ver? O que eu estou comendo com a depressão, né? Hoje a gente sabe que existe algo chamado intestino eixo cérebro, ou eixo intestino cérebro, né? Esse eixo intestino cérebro, ele contribui muito. Se você come de maneira errada, se você tem uma microbiota alterada, isso pode levar à depressão. O que é microbiota? Por incrível que pareça, são aquelas bactérias que habitam o intestino, exatamente. Né? E elas estão se alimentando do que eu estou comendo. Quando eu como de maneira variada, como, por exemplo, a dieta mediterrânea, que hoje em dia é uma das, ou pelo menos aquela que tem mais estudo e evidência científica de que vai prevenir ou diminuir a chance de que você venha a ter depressão. Ou qualquer tipo de dieta que seja baixa em calorias e que se baixa em carboidratos e calorias e que se afaste dos alimentos ultraprocessados, vai prevenir, não por completo, mas vai diminuir o risco de você vir a ter depressão. Nada disso é bala de prata, né? Não é porque eu estou comendo bem que eu não vou ter depressão. Mas vai prevenir, vai me ajudar a não vir a ter depressão. É um processo, né? Um conjunto de coisas. A ultraprocessada, ela acaba, em geral, sendo muito calórica ou tendo muito sódio. Perfeito. As duas coisas. Então, assim, eu estou falando não especificamente para bipolar, mas de uma maneira geral. Né, para você manter um equilíbrio físico e mental. Se você come coisas muito calóricas, do tipo que a gente vê até vídeos para as crianças, ensinando criança a fazer muro com Nutella, como se fosse cimento. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Porque é uma taxa de glicose tão grande, né, um teor de glicose tão grande, que aquilo faz uma variação de humor até na gente que não tem bipolaridade. Porque assim, você comeu muito doce, você tende a fazer um pico de açúcar que te dá um upzinho, né? A criança sai falando, sai agitada. Aí daqui a pouco, como é ultraprocessado, é um açúcar de queima muito rápida. Então você vai lá em cima e depois baixa. Exatamente. Né? Então assim, por si só, faz isso qualquer pessoa. Numa pessoa que tem a genética ou que tem bipolaridade, isso deve ser uma coisa muito mais intensa. E tem um documentário maravilhoso, clássico, né, que vocês devem ter visto, que se chama Super Size Me. Que Super Size Me. Maravilhoso esse documentário. Que Super é um cara que decide, eu vou comer só McDonald's agora. Maravilhoso, maravilhoso. Nos próximos meses. O que começa a acontecer no final do documentário? Ele começa a ficar deprimido sem energia, desanimado, entristecido. Cognitivo baixo. A relação dele com a esposa começa a piorar, porque a libido dele piora a libido, irritado. Né? Então, o alimento tem muito a dizer no nosso humor. Até porque uma das linhas de pesquisas mais recentes e que a gente mais está compreendendo é que depressão e transtorno bipolar não é só baixa de serotonina, não é só essa teoria monominérgica que a gente pensava anteriormente. Depressão é baixa serotonina. Não, um fator importantíssimo para se deprimir é algo que se chama inflamação. Exatamente. Então, o transtorno bipolar hoje é considerado uma doença pró-inflamatória sistêmica, multissistêmica. Que bate com a diabetes também, novamente. Perfeito. Né? Essa questão do processo inflamatório, eu estava lendo que o que na realidade não é que a microbiota produza mais serotonina do que o cérebro, é que a microbiota é alimentada desse jeito, é como se você inflamasse as paredes e você começa a não absorver os ingredientes necessários até para que boas bactérias possam produzir. E esse mecanismo de inflamação, se a gente entender que esse aumento da inflamação multissistêmica, né, ou seja, do nosso corpo inteiro e do cérebro, pode levar à depressão, eu começo a entender todos também como que eu posso combater isso. Atividade física reduz inflamação? Reduz. Sim. Me alimentar bem reduz inflamação? Reduz, então dieta mediterrânea é a mais anti-inflamatória.
Perfeito. Que é ali, é básico, o pessoal que não sabe, é básico ali a dieta da Grécia. Exatamente, aquela Daquela região. Você vai na Grécia e você se alimenta de dieta mediterrânea. Se você não for pra Grécia, é pra ir pro McDonald's, né? Aí Porque não dá. tem gente que vai. Mas se você for comer típico, você vai ver ali em geral são peixes, em geral muito azeite, legumes. É muito interessante. Verifica a inscriçãozinha no canal, tá? No canal, é canal! Canal! É canal! Verifica a sua inscrição no canal, o gosteizinho e tem a sininha. A porra da sininha! Verifica a porra da sininha!